Olá pessoal, aqui é Alexandre Bristotti, Rocha. Eu estou passando aqui na realidade hoje porque eu não poderia deixar de comentar um importante fato que aconteceu, talvez o mais importante dos últimos tempos do ponto de vista político, que foi a extinção, vamos tratar assim, das sentenças que condenaram o ex-presidente Lula no processo relativo ao sítio de Atibaia e ao triplex do Guarujá, e mais dois processos que ainda estavam em execução relativos ao Instituto Lula. O que aconteceu? E a primeira coisa que eu preciso falar para todos e todas vocês é o seguinte: o Lula não foi inocentado. Tem muita gente por aí que é contra o Lula falando que a justiça é uma porcaria porque inocentou o Lula, e tem muita gente por aí que é a favor do Lula dizendo que ele foi inocentado, que ele nunca cometeu crime nenhum e tal. Então ambos os lados estão usando o discurso para trazer uma informação que não é verdadeira. O que aconteceu então? Vejam bem, existe uma coisa na justiça chamada competência. Falando de forma bem simples, um exemplo bem esdrúxulo. João mata Pedro aqui em Criciúma. Onde é que ele vai ser julgado? Em Criciúma. Isso é competência, é o juízo, né, a justiça, o foro que tem a competência de fazer o julgamento de um crime. E aí o Código Civil, na esfera civil, e o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal vão fazer as respectivas delimitações de competência, né, a própria Constituição Federal, quando há a questão do foro privilegiado. Mas, enfim, eles trazem todos os regramentos para estabelecimento de competência, e quando há algum conflito, as cortes decidem. E foi o que aconteceu nesse caso. A esfera, quer dizer, a Justiça Federal de Curitiba começou a julgar todos os casos relativos à Lava Jato, todos da Operação Lava Jato. Lá em 2015, dentro de um inquérito que investigava, dentre algumas pessoas, a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, o STF decidiu, né, a segunda turma do STF, que a Justiça de Curitiba julgaria apenas os casos relacionados à empresa Petrobras, casos de relação direta com corrupção existente na empresa Petrobras. E aí a Justiça de Brasília ficou responsável pelo julgamento de outras ações relacionadas às empreiteiras, a Transpetro e alguns outros processos, inclusive isso está aí na mídia hoje. Então a defesa do Lula requereu o quê? Fez o pedido na Suprema Corte para dizer que a Justiça Federal Justiça Federal de Curitiba não era a justiça competente para fazer o julgamento desses 4 processos, porque não havia relação direta com a Petrobras. E foi o que o ministro Fachin reconheceu hoje. O ministro Fachin disse o seguinte: a justiça, a 13ª Vara Federal de Curitiba não é competente para julgar os 4 processos. Essa competência é da Justiça Federal de Brasília, lá do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na verdade na primeira instância e não no próprio tribunal. Mas foi isso que Fachin reconheceu. E o que o Fachin fez hoje então, Alexandre, se ele não disse que o Lula é inocente? O Fachin declarou a extinção das sentenças, a anulação das sentenças. Ele anulou apenas as sentenças, ele não anulou o processo. Todos os processos, todo o conjunto probatório existente, oitiva de testemunha, prova documental, agora me fugiu a palavra, colaboração premiada, delação premiada, que foi usada inclusive para efeitos de condenação, não foram anulados. O ministro Fachin manteve. E quem vai dizer agora se vai usar ou não é a Justiça Federal de Brasília. A Justiça Federal de Brasília pode, por exemplo, apenas receber o processo, né, o juiz ou a juíza competente lá, e proferir sentença. Pode dizer que tudo é válido e proferir apenas a sentença. Então o Lula não foi inocentado, gente. O que aconteceu foi que o STF, o ministro Edson Fachin, reconheceu que a competência para julgar não é de Curitiba. Isso é uma questão de respeito ao princípio da legalidade processual. É um dos requisitos para que haja legalidade processual. É claro que isso tem desdobramentos, como, por exemplo, o Lula tornar-se ficha limpa. Mas esse é um problema que a justiça cometeu, um erro que o judiciário cometeu, que os promotores federais cometeram, que o próprio juiz que fez o julgamento do caso cometeu. Inclusive existe, dentro daquelas conversas vazadas pelo Intercept, o reconhecimento dos procuradores federais de Curitiba de que realmente poderia haver esse problema, e o problema está estabelecido. Agora vai precisar se começar do início,
talvez não do início, basta que a Justiça Federal de Brasília reconheça as provas, porque o ministro Fachin, repito, permitiu isso. E aí é importante trazer uma informação aqui para todos e todas vocês. Com essa decisão de anulação das sentenças, o ministro Fachin, dentro da sua própria decisão, extinguiu, por conta da perda do objeto, 14 ações da defesa do Lula que pediam a declaração de parcialidade do juiz Moro. Ou seja, a defesa do Lula pedia que a Suprema Corte declarasse que o juiz Sérgio Moro não foi imparcial no julgamento, que ele condenou Lula, que ele ajudou a acusação a condenar Lula. E se isso acontecesse, o processo seria extinto como um todo, provas, tudo o que aconteceu seria jogado fora. Como o Fachin reconheceu apenas o problema de competência, ele extinguiu as ações que pediam a parcialidade do Moro e não extinguiu o processo como um todo, repito, extinguiu apenas a sentença, e tudo isso vai para Brasília e pode acontecer lá em Brasília apenas o procedimento de uma nova sentença, de novas sentenças no processo. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas, para a gente levar informação boa e verdadeira e verídica. E se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Pode me chamar no direct aqui do Instagram ou no Messenger do Facebook ou no WhatsApp se tiver meu número. Tá bom? Um abraço a todos e vamos aí trazer sempre informação verdadeira. E se não soubermos, vamos procurar buscá-las. Tá bom? Um abraço, gente.